Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês e você me responde aí nos comentários. Você acha que você nasceu com mais vantagens genéticas ou com mais desvantagens genéticas? O tipo sanguíneo, você acha que você nasceu com mais vantagem genética ou com mais desvantagem? A cor dos seus olhos, a estrutura física do seu corpo, você acha que está mais para vantagens ou para desvantagens? E o quão longe você acha, você acredita e tem de conhecimento que isso pode definir em relação à sua vida, à sua saúde, às suas conquistas? Você acha que isso limita a tua saúde, sua longevidade, seu potencial, essas vantagens ou desvantagens que você tem? Porque, rapaziada, hoje eu vou mostrar algo que pode mexer por completo com a sua cabeça, porque basicamente a ciência ela descobriu algo relacionado às vantagens genéticas que estão escondidas em nós e que basicamente a nossa genética carrega algo enquanto um outro fator chamado epigenética decide por nós. Então, por exemplo, essa imagem, nós vemos claramente um fator genético predominante. Porém, nós vamos entender algo hoje a respeito de o que a nossa genética é capaz de nos trazer de vantagens, desvantagens, e além disso, o que nós podemos fazer com isso. Entender um pouquinho sobre esse fator aqui chamado epigenética. Então, basicamente, a ciência ela entendeu e se descobriu que a genética que nós temos, a genética que nós herdamos, ela define apenas 50% da nossa longevidade. Longevidade, basicamente, é a nossa capacidade de viver vários anos e com qualidade. E aí, de acordo com alguns estudos, os outros 50% você decide todo santo dia. Perfeito? Esse estudo ele foi divulgado na revista Metrópole. Logo de princípio ele me chamou a atenção, porém tem algumas questões que nós precisamos entender sobre ele. Então, basicamente, não é só relacionado à longevidade, mas também relacionado ao seu metabolismo e como ele performa, aos seus hormônios e como eles performam, aparência física, o seu risco de doenças e a qualidade de vida. De acordo com esse estudo, 50% disso tudo está relacionado a um fator genético. E a parte mais brutal disso é algo que pode transformar a forma em que você pode enxergar a sua genética. Porque, basicamente, existe um outro fator muito importante chamado epigenética. Enquanto a sua genética sim tem um trabalho, existe algo chamado epigenética, que pode basicamente reescrever o seu DNA e o DNA que você vai passar para os seus filhos. Então, hoje a gente vai entender toda essa parte. O que a sua genética e os fatores que você tem nas suas características físicas realmente diz sobre você e o porquê que a epigenética ela se torna, por incrível que pareça, mais poderosa do que os outros fatores, como genética e o seu DNA. E como que você pode fazer para alterar a sua epigenética e hackear o seu DNA. Fechou? Então vamos lá, falando sobre esse contexto de genética versus epigenética. Então vamos falar primeiramente sobre genética e trazer algumas características físicas relacionadas às nossas genéticas, que podem ser vantagens ou desvantagens que nós temos em relação à forma em que nós nascemos e herdamos dos nossos pais. Começando primeiro pelo tipo sanguíneo. Dentro do tipo sanguíneo, nós temos o tipo O. O tipo sanguíneo O, ele está relacionado à maior predisposição a doenças da tireoide. Basicamente, 47% das pessoas que foram estudadas com doença da tireoide Hashimoto, que é uma doença na tireoide, uma doença autoimune, 47% dessas pessoas tinham o tipo sanguíneo do tipo O. E por que que essas pessoas elas têm maior predisposição? Porque normalmente pessoas do tipo sanguíneo tipo O, elas têm níveis de T3 e T4 ligeiramente mais baixos do que os outros tipos sanguíneos. Porém, são pessoas com um melhor prognóstico na grande maioria de tipos de tumores e câncer. Ou seja, pessoas do tipo O têm mais disposição a ter alterações na tireoide, enquanto ela não tem tanta disposição assim a ter risco de câncer, por exemplo, de alguns tipos de câncer, e tem 12% menor chance de ter um risco em AVC. Já o tipo sanguíneo do tipo A também tem maior associação a hipertiroidismo, aonde 47% também dos casos de hipertiroidismo está associado a pacientes do tipo sanguíneo tipo A. São pessoas que têm maior risco de ter câncer de estômago e pâncreas também, e têm maior risco de ter um AVC precoce, principalmente antes dos 60 anos.
Já pessoas do tipo sanguíneo tipo B já têm uma correlação moderada, porém que se destaca a doenças autoimunes. Ele se torna um perfil intermediário. Então, enquanto o perfil O já está muito voltado para o hipotiroidismo e o perfil A já está voltado ao hipertiroidismo, o tipo B ele se encontra no intermediário entre o O e o A. Já o perfil do tipo sanguíneo AB já tem um menor risco de doenças autoimunes relacionadas à tireoide, por exemplo, mas tem um maior risco de doenças cardiovasculares e câncer. Então, enquanto o tipo O já é um organismo menos propenso a desenvolver tumor, o tipo AB já tem essa predisposição maior. Ou seja, todo tipo sanguíneo tem vantagens e desvantagens, e não existe um tipo sanguíneo perfeito. Existem os que existem mais quantidade, o que pode sim alterar o balanço dos números. Então, pelo fato de pessoas terem um tipo sanguíneo AB em mais quantidade, isso pode elevar os números de doença cardiovascular no mundo, enquanto tipos sanguíneos de O são tipos sanguíneos mais raros, isso pode alterar dados. Mas os estudos eles são feitos de forma controlada, vamos dizer assim. Porém, todo tipo sanguíneo tem as suas vantagens e as suas desvantagens, e não existe um tipo perfeito. Do outro lado, nós temos acordos óbvios. Enquanto pessoas de olhos claros, seja azul ou verdes, têm uma melhor visão em ambientes com pouca luz, são mais sensíveis à mudança de luz, porém têm maior riscos de degeneração macular, maior risco de melanoma ocular e precisam de mais proteção UV do que pessoas, por exemplo, que têm olhos escuros, seja castanhos ou pretos. São pessoas que naturalmente têm uma maior proteção UV por conta de ter mais melanina, menor risco de câncer ocular e menor risco de degeneração macular. Porém, possuem uma visão ligeiramente pior em luz baixa. De novo, ambos com vantagens e ambos com desvantagens. Agora, quando nós falamos, por exemplo, de estruturas físicas, uma pessoa com ossatura mais grande, uma pessoa com ossatura mais densa, maior, é uma pessoa mais fácil de construir massa magra, mais forte por natureza, pessoas que têm capacidade de levantar mais carga, ter mais força bruta, e também tem um metabolismo basal mais alto, por conta de ter essa propriedade maior de massa. Enquanto isso, essas pessoas também têm uma dificuldade muito grande com esportes de endurance e precisam de mais calorias para se manterem fazendo síntese proteica, manter uma saúde muscular melhor. Já pessoas com ossaturas menores são mais eficientes em esportes de endurance, melhor com corrida, ciclismo, naturalmente são muito mais ágeis, porém é mais difícil de ganhar massa magra e tem menos força absoluta. E novamente, a nossa genética ela nos entrega as ferramentas que nós precisamos. Todas as ferramentas, elas funcionam. Você só precisa usar elas no ambiente correto. E rapaziada, de novo, não existe estrutura melhor ou pior. Obviamente, algumas pessoas elas vão ter disposições e facilidades de se desenvolverem muito melhores do que outras em ambientes específicos. Porém, uma coisa que existe é uma estrutura adequada para diferentes objetivos. Então, qual que seria basicamente a ideia? É igual a gente falou, a genética ela vai te dar ferramentas. Algumas ferramentas são melhores para certas tarefas, mas no geral todas funcionam. Agora, o que a gente vai falar a seguir, isso sim pode ter um impacto gigantesco. Agora a gente vai para um estudo aqui que ele é brutal, ele tem um efeito assim que pode ser confuso para muita gente, principalmente se essa pessoa não tem uma base de formação para entender isso aqui. Basicamente, a ciência da longevidade fez um estudo, que é esse estudo aqui, que nesse estudo, basicamente, ele dizia assim: quando você remove fatores confundidores, então, por exemplo, classe social, então quando você remove acesso à saúde, guerras, pandemias, a genética explica que apenas 50% do fator viver muitos anos, longevidade, está relacionado à genética, e os outros 50% seria relacionado a todos os outros fatores. O que isso significa? Basicamente, vamos se dizer, se seus pais viveram até os 90 anos, você tem um potencial genético para viver isso também. Mas você só chega lá, basicamente, se os outros 50% do seu estilo de vida estiverem certos. Então, esse estudo, basicamente, ele traz em formato de analogia que a genética define o teto do prédio. Alguns prédios têm 10 andares, outros têm 15, mas se você não souber cada estilo de vida, você morreria no prédio. Fechou? Essa é a ideia desse estudo.
mas aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Porque aí o cara pode falar, beleza, mas os meus pais, por exemplo, morreram aos 60. Eu estou condenado a viver apenas até os 60, essa é a minha genética, é isso, estou condenado a viver assim. E não. Essa é a parte mais interessante que esse estudo específico não levou em consideração, que é a respeito da epigenética. Um estudo bem recente de Lancet, que foi lançado nesse ano, ele mostrou, e aqui a gente vai começar a entender com bastante profundidade as coisas, que isso aqui é muito interessante. Então vai prestando atenção nas informações e você vai conseguir montar o seu consenso de entendimento e você vai ver que são bem diferentes do que você pegar um arquivo bruto desse estudo que fala que 50% da sua longevidade está baseado na sua genética. Então vamos lá, vamos entender. Então esse estudo de Lancet, ele basicamente ele conclui que se você reduz o seu tempo sentado durante o seu dia para no máximo 30 a 60 minutos por dia, você reduz um risco de morte prematura em 13%. Ou seja, lembra que aqueles 50% do estudo anterior, que falou que 50% é genética? Então aqui, vamos se dizer que os outros, nós já temos 13%, que só o fato de você ser ativo e não passar mais do que 60 minutos por dia sentado, você já reduziu 13% de risco de morte prematura. Mano, 13% é uma redução muito bruta para um hábito muito simples. Se nós formos entrar nisso aqui de forma bem minuciosa, nós conseguimos perceber que, beleza, o fato de não estar sentado reduz em 13%. Mas e se eu for além? E se eu me exercitar com frequência todos os dias? E se eu dar 10.000 passos todos os dias? E se eu me expor a ambientes que exploram essa capacidade minha física todos os dias? Será que esses 13% não pode, por exemplo, subir para 30%? Eu tenho quase certeza, porque não tem como afirmar isso, de que isso é totalmente possível. Então, basicamente, você tem um menor risco de morrer cedo, e isso se torna e nos mostra que é mais importante do que, por exemplo, variantes genéticas. Agora é o que a gente vai entender sobre um ponto bem específico. Aquele estudo, ele traz um entendimento sobre beleza. Então, o fato de eu ser um pouco mais ativo já me traz uma alteração muito grande no meu fator vida e longevidade. Perfeito? Aí agora a gente entra no fator de epigenética. E o que é epigenética? Basicamente, epigenética é como é a forma em que o nosso DNA é expressado. Então, a nossa epigenética, ela não mudaria a sequência do nosso DNA. Mas, o que acontece? A epigenética ela muda quais genes vão ser ligados e quais genes vão ser desligados. E aí você vai entendendo que assim, aí beleza, nós temos o fator genética. A genética, igual que o estudo retrata, 50% da nossa vida e da nossa longevidade é baseado na genética. Só que, quando nós entendemos sobre a epigenética, nós vemos que não é dessa forma. Porque a epigenética é um fator que ela tem a capacidade de ligar ou desligar os genes que foram ativados na nossa genética. Então, se nós temos uma genética específica, nós conseguimos desativar ou ativar elas através dos nossos hábitos. Então, uma analogia simples seria: o nosso DNA, que carrega os genes da genética, é um livro com todas as receitas. A epigenética é você marcar as páginas que você vai usar desse livro. Você não muda o livro é um só, mas você escolhe quais as receitas que você vai fazer baseado em como você escolhe viver. Um outro estudo interessante, que é conhecido como relógio de Howard, foi um estudo que esse cientista, que basicamente ele entendeu que nós carregamos uma idade biológica, perfeito? Porém, a nossa idade biológica ela é muito diferente da nossa idade cronológica. Então, basicamente, quando nós medimos a nossa metilação do DNA, nós entendemos que a idade que o nosso organismo, a nossa idade biológica, carrega, ela não seria a mesma idade, por exemplo, da nossa idade cronológica. Por exemplo, duas pessoas têm 40 anos de idade, só que quando você faz a metilação do DNA, você entende que a pessoa A tem uma idade biológica de 50 anos, ou seja, ela é mais velha do que a sua idade cronológica, enquanto a pessoa B, ela tem uma idade biológica de 35 anos, que é mais jovem do que a sua idade cronológica. E aí você pensa, mano, isso aqui, beleza, isso aqui é diferente. Então, quer dizer que a minha genética em si
não é suficiente, já existem algumas outras coisas. E é justamente porque, basicamente, essa idade biológica que nós temos, ela pode ser acelerada mais ou desacelerada, independente da sua genética. Então, mesmo que você tenha uma genética específica, o que você vai fazer na sua vida é o que vai concluir a velocidade em que a sua idade biológica ela avança ou ela estagna, ela desacelera. Mas então, o que que acelera esse relógio? Basicamente, obesidade, sedentarismo, um estresse crônico, um sono ruim, uma dieta inflamatória, tabagismo, álcool, tudo isso acelera a sua idade biológica, ou seja, diminui a sua longevidade. Agora, quando você se exercita, é uma pessoa ativa, dorme de 8 a 9 horas um sono de qualidade, tem uma dieta anti-inflamatória, faz um controle de estresse frequente, pratica jejum, o jejum se mostra importante, nesse caso, para diminuição da idade cronológica, se expõe ao frio, toma sol todos os dias. São fatores que eles desaceleram e diminuem a sua idade biológica. Já um outro estudo feito em 2019 por Gregory, acho que chama Gregory Fay, alguma coisa assim. Ele estudou 9 homens dentro de um protocolo de um ano, aonde foram administrados o hormônio do GH, DEA, metformina, vitamina D e zinco. E eles mediram essa idade biológica. E basicamente a administração dessas medicações fizeram com que o resultado dessa idade biológica revertesse dentro de um ano um total de 2 anos e meio revertido em apenas um ano. Esse estudo ele só observou a administração dessa suplementação. Só isso. E eles observaram 2,5 anos revertidos em apenas um ano. Basicamente, eles ficaram biologicamente mais jovens. Eles não só pararam, mas eles reverteram, eles voltaram para trás a sua idade biológica. Vocês conseguem entender, mano, o poder disso aqui? Isso aqui é uma coisa incrível, mano, extremamente interessante. Porque aqui a gente entende que nós não estamos fadados a depender do que aconteceu com os nossos pais em questão metabólica e doenças, enfermidades. A genética que nós carregamos nós não estamos presos a isso. Se nós alteramos a forma em que nós vivemos, se nós aplicamos metodologias e mudamos a nossa vida, nós revertemos capacidade de anos. Em um ano você pode basicamente voltar 3 anos da sua idade biológica. Então esses caras eles conseguiram administrando 5 propriedades reverter o envelhecimento, entende? Não parar, mas reverter, mano. E isso que foi com uma intervenção muito simples. Agora você imagina com um protocolo completo, dieta, treino, sol, suplementação. O efeito que isso tem na sua vida, o efeito no longo prazo que isso teria para você. Um outro que nós temos é a hipótese de Barker, que foi feita em 1992, que foi estudado por David Barker e Nicholas Hales, aonde eles estudaram diabetes do tipo 2. E esse estudo, ele é para chamar atenção e para clarear a mente de muitas pessoas, principalmente se você quer ser pai, quer ser mãe, porque esse estudo ele mostrou que a nutrição da mãe durante a gravidez programa a epigenética do bebê para a vida toda. Por exemplo, se você tem uma mãe que é desnutrida durante a gravidez, o bebê ele já nasce com a epigenética no modo de escassez. Então, é um corpo que estoca gordura com facilidade, é um bebê que vai crescer com metabolismo lento e vai ter maior risco de obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. E isso não é genético, isso é epigenético. O DNA é normal, mas a expressão gênica foi reprogramada pela mãe, entende? A expressão desse DNA foi reprogramada no útero da mãe. E isso se chama programação fetal. Então, o fato da mãe estar desnutrida, não claro que a gente tem casos, bastante casos, principalmente em países subdesenvolvidos, igual o Brasil, aonde mães, infelizmente, passam por essa desnutrição durante a gravidez. Mas não vamos nem colocar em pauta esse fator de tipo, a mãe não tem condição. Mas aqui a gente fala justamente de uma nutrição precária. Então, hoje em dia, quantas e quantas mães, elas engravidam, a grande maioria, infelizmente, faz isso, e não presta atenção na quantidade e na qualidade nutricional do que ela oferta para o organismo dela. Continua comendo industrializado, fast food, e isso é substrato para a expressão gênica que você vai entregar no DNA do seu filho. Isso é uma programação fetal. E aí a gente entra em um ponto que é a epigenética transgeracional.
Essa aqui é a parte que para mim é a mais importante de todas, porque você não só programa a sua epigenética, você programa a epigenética dos seus filhos. Então vamos se dizer, esse estudo aqui, que é um estudo desse cara aqui que eu não vou saber falar o nome dele, é um sueco, foi feito em 2006. Ele mostra, eles estudaram basicamente uma cidade remota na Suécia, que é essa cidadezinha aqui, com um registro de colheitas e mortes deixa eu anotar aqui, desde 1890. Então, eles começaram a fazer registros de colheitas e mortes desde 1890. E eles descobriram algo extremamente interessante. Basicamente, se o avô paterno ele comeu muito durante a adolescência, então teve muita fartura, o neto ele tinha 4 vezes mais risco de diabetes, 2 vezes mais risco de doença cardíaca e morria mais cedo. Agora você vai entendendo isso aqui. Se o avô passou fome, escassez, o neto vivia mais, tinha menos doenças e melhor saúde metabólica. Porém, você fala, pô, mas isso é contraditório, pô. Mas aí a gente precisa entender. Porque basicamente, isso aqui traz de forma bem clara que o que o teu avô comeu na adolescência afeta o seu risco de diabetes, e isso é uma epigenética transgeracional, certo? Passa de pai para filho sem mudar o DNA. Porém, quando esse estudo ele entende isso, ele entende que a oferta de fartura era através de um mecanismo de extrema abundância. Dentro desse período de coleta, desde 1890 até 2006, foram se passando por diversas fases de revolução industrial. E essa revolução industrial fez com que pessoas que, entre aspas, passavam fome, ou seja, pessoas que não se alimentavam da mesma forma em que as pessoas que passaram pela fase de revolução industrial, que era com extrema abundância, comendo de tudo que queria, em grandes quantidades, tiveram mais predisposição a desenvolver doenças metabólicas e cardíacas, enquanto as outras tinham menos. O que eu quero que você entenda através disso aqui? Basicamente, o que aconteceu aqui é chamado de metilação do esperma. Então, esse mecanismo de metilação do esperma, ele acontece da seguinte forma. Basicamente, o nosso esperma ele leva 74 dias para ser produzido. Porém, ele carrega assinaturas epigenéticas de anos da nossa saúde metabólica. Existe um estudo que ele foi feito pela Nature Communications que ele fala, se você mantém hábitos ruins por 5 anos, entenda isso, se você mantém hábitos ruins por 5 anos, o seu esperma ele carrega moléculas de RNA que dizem para o seu embrião sobre se o seu ambiente é de escassez e estresse ou se é de abundância e tranquilidade. Baseado nisso, baseado nessa memória que seu RNA carrega, o embrião ele se programa para estocar gordura baseado no que você sinalizou para ele com 5 anos anteriores. Entenda isso aqui, rapaziada. 5 anos do que você faz carrega dentro do seu esperma. Então, baseado nos seus últimos 5 anos de vida, o seu embrião ele se programa para ou estocar gordura ou não, ter um metabolismo lento ou rápido, ou ter uma resposta exagerada ao estresse, ou ser algo mais controlado. Mano, isso aqui é assustador, clarificador, porque mesmo que algo que é extremamente comum, eu quero ter um filho, ou minha esposa, eu e eu queremos ter um filho e tal, e aí você vai no médico para poder entender o seu nível de fertilidade, enfim. Aí o médico vai e orienta vocês, ó. Melhora, é o mais comum. Melhora por 6 meses a forma de você se alimentar para que a criança ela nasça com a maior qualidade genética possível, para que tenha mais saúde. Só que, mano, não tem como em 6 meses. São 5 anos que você carrega. Obviamente, 6 meses, se você melhorar, você sim vai trazer benefícios para a vida dessa criança. Porém, o cenário perfeito é esse ambiente ser modulado por 5 anos. Então, o que você fez durante 5 anos e você teve um filho agora, você vai entregar para ele essa memória nesse RNA dele, nessa genética dele, através do seu embrião. Então, essas assinaturas de obesidade, estresse de longo prazo que você faz, elas levam anos para poderem ser eliminadas do seu organismo. E aí, novamente, isso é mais uma sinalização, mais uma amostragem do que nós conhecemos como a epigenética. Porque a nossa epigenética é justamente algo trazido de
pai para filho, entende? De avô. E aí você não tem controle sobre o que o seu avô fazia, mas você tem controle do seu agora, entendeu? E do seu estilo de vida. Então você não pode ser escravo, mano, da sua genética. Você precisa alterar essas assinaturas tanto para benefício seu, para benefício próprio, tanto para benefício dos próximos, dos seus filhos, dos seus avós, dos seus netos. Existe uma médica, que é essa doutora Ida aqui, em 2018, ela fez uma descoberta que os homens que se exercitavam regularmente nos anos que antecederam a sua paternidade, eles transmitiram a sua assinatura epigenética no esperma, principalmente ligadas a maior desenvolvimento cerebral dos filhos e maior saúde metabólica, ou seja, o filho ficava mais inteligente e com melhor metabolismo, mais saudável. Tudo isso por conta que o pai treinava. E isso, novamente, epigenética, mano. Porque a genética, ela carrega muitos anos. A epigenética é uma coisa que você consegue mudar mais rápido. Então, o fato do que você faz hoje alterar a vida do seu filho é o que nós conhecemos como assinaturas epigenéticas através do esperma. E você conseguiu entender isso, mano? Basicamente, o pai que treina, o filho é mais inteligente e mais saudável. Fora o que você resulta em você mesmo, entende? Então, como que a gente pode entender sobre genética e depender apenas da genética, sendo que, beleza, se eu sou um cara sedentário, eu consigo observar hoje que eu sou uma pessoa que não tem os benefícios de um cara que treina. E quando eu coloco na balança isso, não faz sentido eu pensar que 50% da minha vida é baseada no resultado de uma genética. Isso é ridículo, mano. Agora, se eu sou um cara, vamos supor, de um metabolismo lento, um cara gordo, que se alimenta errado, ou é um cara que se alimenta errado, extremamente magro, doente, ou forte e ainda assim doente, e faço alterações no metabolismo, eu otimizo a minha tireoide através de alimentação, treinamento, hábito, eu subo meus níveis hormonais, como que eu vou ser dependente de genética, sendo que eu sei que quando eu tenho as ferramentas certas e eu uso elas, eu consigo alterar minha vida por completo, meu metabolismo, minha saúde, tudo, através das escolhas e dos hábitos que eu faço, que eu consumo, que eu vivo. Não tem como eu acreditar em genética e depender de genética, sabendo que eu posso alterar minha vida e mudar quem eu sou ou quem foram os meus pais através dos meus hábitos. Então, isso, além de tudo, é uma responsabilidade que você tem. Se um dia você quiser ser pai, é de você ser bom, ser otimizado em saúde, para que o seu filho consiga receber isso de você. E o que que nós, agora, como que nós podemos fazer para otimizar a epigenética? Basicamente, nós começamos tudo através de uma nutrição pró-metabólica. É a primeira parte, então você precisa melhorar a sua motivação. E os alimentos que melhoram a motivação é alimentos que contêm folato, então fígado e vegetais verdes. Vocês sabem que eu não sou a favor dos vegetais por conta do impacto de fitotoxinas que eles contêm, mas o fígado é a melhor escolha. A vitamina B12, importantíssima, rica em carnes e ovos. Colina, rica na gema do ovo e no fígado. Betaína, rica na beterraba e no espinafre. E a metionina na carne e nos peixes. Então, quando você tem um bom consumo disso, você melhora a sua metilação. E você passa uma carga genética, um RNA muito mais otimizado para o seu filho. Agora, fatores que destroem essa metilação são os óleos vegetais, os pulfas, ômega 6, açúcar refinado ultraprocessados e álcool em excesso. Tudo isso altera a epigenética que você carrega. Você altera os genes que você leva e entrega para o seu filho e altera a sua saúde metabólica, altera a sua epigenética. O segundo fator é o exercício. O exercício ele altera centenas de marcadores epigenéticos através de genes de mitocôndria, que é através da produção de energia. Então, o fato de você fazer energia, você otimiza a sua mitocôndria, produz energias melhores, e essa produção de energia melhor tem um impacto gigantesco na tua saúde e na saúde dos genes que você carrega. Você ativa os genes sirtuínas, que é os genes da longevidade, desliga os genes inflamatórios e melhora também a metilação do seu DNA. E não precisa de muito, mano. Se você treina um protocolo de força 3 vezes na semana, com exercícios compostos, pesados, faz um cardio moderado de 2 a 3 vezes na semana e caminhadas diárias de 10 mil passos, você já está fazendo tantas alterações metabólicas e otimizando tanto a sua longevidade que você não consegue mensurar isso. Não tem como você juntar nutrição e exercício combinados e acreditar que 50% da sua genética é o que vai determinar a longevidade. 50% da sua longevidade está baseada na genética. O outro é o sono já atrelado com o controle de estresse. Então, o sono ele é uma limpeza epigenética. Durante um sono profundo, você passa por uma reparação no seu DNA,
Os seus marcadores epigenéticos, eles passam por uma resetação, e pelo processo de autofagia. Então, todo o nosso lixo celular, ele é removido durante o sono e durante todos esses outros fatores. Então, exercício físico, durante um processo de uma boa alimentação, tudo isso você também gera esse processo de autofagia. Então, se você tem uma noite de qualidade de 8 a 9 horas, em um quarto totalmente escuro, em uma temperatura ideal, sem telas 2 horas antes de dormir, você já vai conseguir ter um benefício dessa limpeza epigenética. E principalmente, um dos fatores mais importantes, o controle de estresse. Então, se você é uma pessoa que tem um cortisol cronicamente elevado, você acelera o seu relógio epigenético, danifica os seus telômeros, ativa genes inflamatórios e desliga os genes de reparo. E uma excelente forma de você. Primeiro, que você precisa ter um controle de ambiente para ter controle de estresse. Porém, isso leva mais tempo. Então, meu chefe é chato, beleza. Meu casamento tá ruim, meus amigos não são bons. Então, tudo isso aí você precisa mexer nisso. O processo o lugar que eu trabalho é extremamente longe, pego muito trânsito. Tudo isso são fatores que você precisa cuidar para controle de estresse. Porém, são fatores que você precisa tratar mais no longo prazo, no médio e longo prazo. De imediato, quando você faz um protocolo desse de ashwagandha, uma meditação, uma respiração, e tem propósito, significado na vida, são coisas que já trazem maior controle desse estresse. E de suplementação, 300 miligramas de ashwagandha por dia já tem uma otimização muito boa nos seus níveis de cortisol. E uma coisa que eu já falei aqui nesse canal, que eu não sou tão fã por conta de outros fatores, mas que é o jejum, mas o jejum sim, ele ativa um processo de autofagia epigenética por conta da reciclagem celular, e ele otimiza os nossos genes de longevidade, sensor de energia e faz uma limpeza celular velha. Porém, o que nós precisamos entender, grande parte das pessoas acreditam e delegam para o jejum o processo de autofagia, sendo que se você já tem uma alimentação rica em micronutrientes, então se você consome muitos micronutrientes através da alimentação, isso aqui não tem necessidade, o jejum não precisa existir, porque a autofagia acontece de forma natural através de você simplesmente consumir nutrientes suficientes para o seu corpo fazer a autofagia. Agora, exposição ao frio, a mesma coisa. A exposição ao frio ela ativa mitocôndrias, queima gordura marrom, melhora a resposta do estresse e reduz a inflamação. Só que a imersão e exposição ao frio, ela só pode existir se você é uma pessoa que tem controle de estresse grande. Então, minha vida é tranquila, eu tenho um estilo de vida em paz, eu não tenho preocupações excessivas, minha vida é tranquila. Eu vivo, tenho uma saúde boa, meus marcadores de estresse são extremamente controlados. A exposição ao frio, ela otimiza essas questões. Porém, uma pessoa que é estressada, que a maioria das pessoas não pode se expor ao frio, não pode fazer imersões em banheiras de gelo, esse tipo de coisa, porque ela sobe muito os níveis de adrenalina, de cortisol, o que gera mais resposta inflamatória e ao invés de reduzir a inflamação, ela aumenta. E por fim, o mais importante, ou um dos mais importantes dessa lista, é a exposição solar. Basicamente, a vitamina D, ela regula mais de 2.000 genes que nós carregamos, sendo genes de imunidade, produção hormonal, reparo do DNA. Então, se você toma 20 minutos a 30 minutos, 1 hora por dia de sol sem protetor, ou não, e além disso, suplementa 5 a 10 mil unidades de D3, você vai ter efeitos maravilhosos, tanto na sua imunidade, produção hormonal, quanto na entrega e na alteração da sua epigenética e no seu DNA futuro dos seus filhos. E rapaziada, eu preciso que fique bem claro que quando eu falo epigenética, eu não estou falando simplesmente dos genes que você vai entregar para o seu filho, a alteração desses genes. Epigenética, quando nós falamos, ela parte primeiramente de você. Então, todos os benefícios da epigenética significa você conseguir mudar o que a sua genética carrega. Então, a epigenética é alterar o que você carrega dentro da sua genética. Então, os primeiros benefícios de tudo isso vêm para você. Então, se você carrega na sua genética uma predisposição ao câncer e você faz tudo dentro de uma alimentação e estilo de vida para controle do câncer, você vai diminuir a chance do seu filho ter câncer, mas a sua também, entende? Só para isso ficar bem claro. E rapaziada, basicamente, resumindo tudo isso aqui, genética. O que é a genética? Genética, ela define o seu potencial máximo na sua vida e explica 50% da longevidade, de acordo com aquele estudo, e te dá as ferramentas necessárias, certo? E aí, de acordo com o que nós entendemos da ciência, a genética não pode ser mudada. Só que epigenética, ela define o seu verdadeiro potencial, ela não
Coloquei explica aqui, mas ela não explica os seus outros 50%. Ela muda os outros 50% e esses 50% aqui também. E ela define como que as ferramentas suas vão ser usadas e como elas podem ser completamente modificadas. Então, é isso aqui. Quando você entende a sua epigenética, você para de ser dependente da sua genética e você começa a criar a sua nova vida e você começa a criar o seu novo genes. Então, se você é uma pessoa que tinha predisposição a ter diabetes, a ter tumor, a ter qualquer doença autoimune, e você entende os fatores que fazem com que você ative esses genes, então uma má alimentação vai ativar esses genes, um estilo de vida estressado vai ativar esses genes, beleza? Você entende isso. Entendeu isso? Você agora vai partir da epigenética, do entendimento da epigenética, para que a sua genética seja desativada ou desligada. Então, o botãozinho ali de on-off seria genética e epigenética. Quando você ativa a epigenética, você desativa a questão de depender simplesmente da sua genética. Então, genética, ela não vence. O que vence é o que você faz com ela e a ativação da sua epigenética. Fechou, rapaziada? Eu queria trazer um entendimento sobre essa questão de epigenética, que isso mudou minha vida. Quando eu aprendi sobre isso, eu tinha uns 16 anos de idade, já fazem uns 10 anos. E eu carregava no meu genes, na minha genética, pessoas diabéticas. Meus dois avós morreram de diabetes. O meu pai, ele é diabético, a gente cuidou disso. Hoje ele basicamente está fora desse quadro. Pessoas hipertensivas, pessoas que carregavam genes extremamente pesados. E o entendimento disso para mim foi libertador. E eu realmente, graças a Deus e muito estudo, muito trabalho, eu consegui alterar essa epigenética. Então esses fatores de uma predisposição a ser diabético e todas essas questões, elas foram desligadas. Porém, é importante que você entenda também que você pode ativá-los de novo se você voltar aos hábitos antigos. Então é uma constante luta. É igual o que a gente colocou, a genética não pode ser mudada. Porém, ela pode ser completamente modificada. Fechou? E se esse conteúdo fez sentido para você, se você gosta de entender sobre metabolismo, dieta, treinamento, nós temos a nossa comunidade, a Primal Academy, que lá dentro nós falamos sobre nutrição, treinamento, tudo baseado em saúde de verdade. Em mais de 10 anos que eu estudo sobre alimentação. Eu sou um cara que já trabalhou por anos na área da saúde, então estive dentro de UTI, já estive dentro de ambulâncias, e dentro disso tudo eu tive um entendimento, estudei muitos anos para entender. Ainda estou entendendo, estou melhorando dia após dia, a gente não pode parar de estudar. E dentro da Primal Academy eu condensei tudo isso. Tudo que eu aprendi, tudo que eu acredito que pode transformar a sua vida em relação à saúde, treinamento físico. Então, treinei musculação por muitos anos, boxe por muitos anos, Muay Thai. Hoje, treino ainda musculação, jiu-jitsu. Tudo isso foram coisas que eu fui formulando por anos. Fui entendendo e fui criando coisas, apliquei na prática, vi estudos, apliquei nos pacientes e fomos vendo resultados e formulando a medicina e o entendimento que hoje nós compartilhamos. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre saúde metabólica, treinamento, ver artigos científicos, melhorar sua saúde física, metabólica, seu intestino, sua pele, seu cabelo, se faz sentido, o primeiro link na descrição, o primeiro comentário fixado, o cupom COPA. Você vai ter aí 25% de desconto e esse cupom nunca mais vai voltar. Você nunca mais vai ter acesso à Primal Vitalícia. Então aproveita, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E se você ficou até aqui, dentro da Primal Academy eu soltei também um PDF com a dieta completa, detalhada do Haaland também, para você poder copiar. Fechou? Um abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve. É nóis.